Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Professor Thiago Araújo na área, trazendo mais uma aula de matemática. E nessa aula aqui, a gente vai resolver exercícios sobre relações métricas no triângulo retângulo e relações trigonométricas no triângulo retângulo. E é super importante que você já tenha baixado o seu material aqui na plataforma e também já tenha assistido a parte 1 e a parte 2. Sem teoria não tem exercício, então assiste lá e vem pra cá, tá ok? Então vem comigo. Então, turma, olha só. Triângulo retângulo é basicamente o que a gente está falando, mas dando ênfase aí em relações métricas e trigonométricas. E aí o que a gente tem? Primeira questão, para você que já está me acompanhando, se essa não for a sua primeira aula comigo aqui, você já sabe que quando eu vou ler uma questão, eu começo por onde? Pelo começo? Não, pelo final dela, que é aonde tem a pergunta. Então, bora atrás dessa pergunta. Desconsiderando a altura da pessoa e tomando raiz de 3 igual a 1,7, a altura da torre corresponde aproximadamente à altura de um prédio de quantos andares? Então, eu tenho que descobrir a altura de quem? Da torre. Aproximadamente a altura de um prédio de quantos andares? Então, além de saber a altura, eu já sei que eu tenho que saber os números de andares. Agora sim eu vou ler a questão mais confiante, buscando essas informações. Então, bora lá. Uma das mais fantásticas construções humanas é a Torre Eiffel, imagem de referência da cidade de Paris, na França. Construída no final do século XIX. Ela impressiona pelo seu tamanho. Turma, até aqui é só conversa fiada, tá? Não serve de nada para você na questão. Agora vai começar a questão. Uma pessoa a 561 metros de distância do centro da base da torre consegue avistar seu topo segundo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Ou seja, você olhou para a torre, olhou para a base, levantou a cabeça, essa angulação é de 30 graus. Beleza. Aí vem a pergunta, desconsiderando a altura da pessoa, então esquece a altura da pessoa. Tomando raiz de 3 igual a 1,3, a altura da torre corresponde aproximadamente à altura de um prédio de quantos andares? Aí tem uma dica importante. Considere que cada andar mede 3 metros. Beleza? Então, bora lá, bora para o quadro aqui, para a gente responder essa questão. Então, a gente tem a primeira questão aqui sobre esse conteúdo. Então, deixa eu só pegar aqui as informações e a gente vai ter o seguinte. Ó. Eu tenho um triângulo. Tiago, como assim que tu tem um triângulo? A questão nem falou do triângulo. Mas tu imagina aqui o cabeçudo bem aqui. Ó. Ele está olhando. Pronto, ele está olhando lá para cima. Aqui está o alto da torre. E ele falou que quando ele olha o topo como? Num ângulo de 30 graus. Beleza. Aí já vem logo a pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a altura dessa torre? Depois a gente vai ver quantos andares. A altura? Não sei. Quero saber, vou chamar de H. E aí ele falou uma parada importante, que esse camarada está a 561 metros. Thiago, eu não acredito não, eu já assisti tua aula, e na hora que eu bati o olho, eu já percebi que eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. E lá na aula tu disse que não era para eu pensar. Olhei cateto oposto e cateto adjacente, é o quê? Tangente. E tangente de quem? De 30 graus. Que é igual ao cateto oposto, que é quem? H. Sobre o cateto adjacente, que é quem? 561. Beleza? Tranquilidade? E aí você vai lembrar daquela musiquinha lá da aula 2 desse conteúdo. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ou seja, 30 é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Igual H sobre 561. Mas, Thiago, raiz de 3, ele mandou usar raiz de 3 igual a 1,7. Então, aqui, você vai tirar essa raiz de 3 e vai escrever o quê? 1,7. Dica importante, sempre que você tiver igualdade de frações, simplifica. Como? Esse número aqui, ó, ele é divisível por 3. Thiago, como assim? Macumba? Feitiçaria? Não. Eu sei que toda vez que eu somar esses algarismos, se a soma for um número divisível por 3, o próprio número é.
5 mais 6, 11. Mais 1, 12. 12 é por 3? É, então esse número também é. Então eu vou dividir os 2 por 3. 3 por 3 dá quanto? 1. Perfeito, tranquilo. Agora, 561 por 3. Bora fazer de cabeça, vai lá. 5 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. 26 por 3 dá quanto? 8. 8 vezes 3 dá 24. Para 26, 2. Pego 1, 21 por 3 dá quanto? 7. 7 vezes 3 dá 21. Para 21, nada. Observa que é melhor eu trabalhar com 187 e 1 do que com 3 e 561. Diminui o valor, diminui o trabalho. Agora a gente faz o quê? Meios por extremos. Então, bora lá. Ó. H vezes 1, H. Toda vez que tem 1, facilita. Então, bora lá. Ó. 1,7 vezes 187. Bora lá, fazer conta. Vezes 1,7. Tem jeito não, aqui tem que ser conta. 7 vezes 7 dá quanto? 49. Vai 4. 7 vezes 8, 56. Com 4, 60. Vai 6. 7 vezes 1, 7. Com 6 dá quanto? 13. Beleza, vai acompanhando aí que de vez em quando dá bug, né? 1 vezes 7, 7. Quando for 1, só repete. Pronto. Não vai ter alteração. 9, 0 e 7 dá 7. 3 e 8 dá 11. Vai 1. 1 e 1, 2 e 1, 3. Tiago, e a vírgula? Está aqui, ó. Uma casa decimal, vírgula está aqui. Beleza. Então vai dar 317,9 metros. Pronto, Tiago, respondi a questão. Não, não respondi. Por que eu ainda não respondi a questão? Porque essa questão, turma, não está pedindo a altura da torre. Está pedindo quantos andares. E ele diz que cada andar tem 3 metros. Então eu vou ter que pegar essa altura e dividir por 3. Beleza? Tranquilo. Só que é o seguinte, ele fala em aproximadamente. Se eu tirar esse 9, será que 317 é divisível por 3? Vamos pensar. 3 mais 1, 4. 4 mais 7 dá 11, né? Dá 11. Então, não é divisível por 3. Mas como pode ser aproximado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou arredondar isso aqui para 318. Que eu não sou besta. Porque eu sei que 318 dá para dividir por 3. Então, bora lá. Vou pegar aqui, 318 e dividir por 3. E é bom que eu já te ensino uma parada bem aqui que muita gente erra. 3 por 3, 1. 1 vezes 3, 3 para 3, nada. Baixou 1. 1 por 3 não dá. Tem uns cabos aí que não sabe? Baixo 8. 18 por 3, 6. Acabou, papai. Errou tudo. Por quê? Olha o que aconteceu. Na hora que eu baixei o 1, eu tenho que dividir. Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá próximo de 1? Tiago, não tem. Tem. Que número é esse? 0. 0 vezes 3 dá quanto? 0. Para 1, 1. Baixo 8. 18 por 3 dá quanto? 6. Agora sim. Então, eu tenho aproximadamente 106 andares. E aí você deve estar desesperado. Errou, porque não tem a opção 106. Só que é o quê? Aproximadamente. E a opção mais perto de 106 é 110. Bora lá para a gente ver qual a opção que a gente tem? Então, bora lá. Então, a gente vai ter, turma, o seguinte, letra B. B de bora ficar fera. Então, observa, turma, que nessa questão a gente consegue aprender um monte de coisa. Então, resolver questão é o segredo para você aprender, de fato, matemática. Tá? Então, bora lá. Já para a próxima questão. Questão 2. Questão 2 é legal também. Francisco decidiu fazer uma brincadeira com seus filhos. Beleza. Montou o mapa do tesouro com algumas instruções e disse-lhes que, ao chegar ao ponto final, encontrariam um belo prêmio. Aí as instruções foram dadas. Tiago, tu fez besteira. Tu não começou pelo final. Então vamos só dar um pulinho aqui, vamos vir logo bem aqui. Assim sendo, a distância calculada por Luiz foi de... Eu quero saber qual foi a distância calculada por Luiz. Volto para cá. Quais foram as instruções? O pai dele disse, Luiz, tu não tem o que fazer, vai fazer o seguinte, Tu vai andar 200 metros na direção norte. Tu vai andar 120 metros na direção leste. Tu vai andar 50 metros na direção sul. E andar 40 metros na direção oeste. E a questão foi tão legal
que ela deu aqui, se eu não estou enganado, o nome disso é Rosa dos Ventos, faz tanto tempo que eu não vejo isso. E está aqui, ó, leste, oeste, norte, sul. Vai que o cabo não soubesse, né? Eu, particularmente, eu aprendi, né, que o leste, eu boto a mão assim, ficou parecendo um L, é para lá que é o leste. Né? Então, é mais ou menos isso que eu memorizei, né? O cabo ruim de geografia. Aí vem Luiz, um de seus filhos, decidiu colocar em prática o que acabara de aprender na escola. Pensa na conjugação que eu acho bonito, acabara, lindo. Em alguns minutos, ele descobriu qual seria a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada mostrado no mapa. Assim sendo, a distância calculada por Luiz foi de... Então, observe o seguinte. O pai de Luiz, querendo sacanear com Luiz, mandou Luiz fazer um caminho. Só que tinha um caminho na reta. E aí a pergunta é, qual é esse caminho na reta que ele poderia ir? Qual o caminho mais perto? Então, bora para cá de novo. Vamos para cá para a solução. E a gente tem a segunda questão. Então, deixa eu pescar aqui as informações. Primeiro ele fala assim, ó, caminhou 200 metros no sentido norte. Depois, caminhou 120 metros no sentido leste. Depois, caminhou 50 metros no sentido sul. E no oeste, caminhou 40. Beleza, tranquilidade máxima. Isso foi o que ele fez. Só que ele quer saber agora qual é a distância se ele fosse do ponto de partida direto para o ponto de chegada. Agora é com a gente. Primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar isso aqui de x. Beleza. Uma coisa que eu sei, que esse pedacinho aqui, ó, é o que está faltando para isso aqui tudo ser 120. Se esse pedaço é 40, quanto é que falta para 120? Falta 80. Beleza, então já sei esse pedaço, porque isso aqui tudo é 120. Tranquilo. Turma, isso aqui é 200, certo? Se eu tirar esse 200 e pegar esse pedaço aqui, ó, ele é igual a esse. Então aqui é 50, porque isso é um retângulo. E o que falta para 200? 150. Pronto. E o que foi que eu acabei de fazer? Eu montei com as informações um triângulo retângulo. E eu tenho um triângulo retângulozinho aqui, ó. E nesse triângulo retângulo eu vou fazer o quê? Aplicar lá o teorema de Pitt. Está aqui as minhas informações. Bora lá? Aqui eu tenho 150. Aqui eu tenho 80. E aqui eu tenho x. Belezinha? Tranquilidade? Então, bora lá. Tiago, eu já sei que o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, eu tenho 150 ao quadrado, esquece o zero. 15 ao quadrado eu já decorei. 225. Tenho zero, dobro o número de zeros. Mais 8 ao quadrado, 64. Tenho zero, dobra. Aqui é 2, vai virar raiz quadrada. E aí eu tenho 225 mais 64. Turma, 4 mais 5, 9. 6 mais 2, 8. 289. Boto aqui os dois zeros. Pronto. O que eu faço quando eu tenho uma raiz onde termina em zeros? Tiro os zeros. Agora eu tenho raiz quadrada de 289. Espero não ter esquecido, mas eu já tinha decorado. Raiz quadrada de 289, 17. O pessoal da produção aí confirma comigo. Eu tenho dois zeros. Pego só metade dele. Então vai dar quanto? 170. Beleza? Então observa. Dividir, ou melhor, tirei a raiz da parte que não tem zeros, deu 17. Tinha dois zeros, tirei um, ficou 170. E aí, turma, a gente chegou onde a gente queria, né? Porque a gente queria saber a distância do ponto de início, ponto de partida, até o ponto de chegada. E aí, 170 está onde? Bora lá. O que a gente vai ter? Na letra A. A letra A é justamente a distância que ele percorreu. Então, bora lá para a nossa terceira e última questão. E é uma questãozinha cabulosa, tem aqui uma figura, né? Onde eu tenho prédios, beleza. Então, bora logo aqui. Nessas condições, é correto afirmar que a distância de A até B em centímetros é igual a. Então, eu já sei que eu tenho que procurar a distância de A até B. Essa distância aqui, ó. E ele me mostrou o seguinte, já tem um ângulo aqui de 30 graus. Epa, eu tenho um triângulo ali aparecendo, tenho um ângulo, razões trigonométricas.
Basta eu saber agora se vai ser seno, cosseno ou tangente, tá? Então, bora lá. As alturas de dois prédios em relação ao solo são de 2.640 centímetros e 4.720 centímetros. Do topo de um deles, ponto A, está aqui, avista-se o topo do outro, ponto B, sob um ângulo de 30 graus, está aqui, em relação ao plano horizontal, como mostra a figura a seguir. Então, a figura já tem muitas informações, está faltando só as medidas. O que eu quero mesmo? Eu quero saber a distância do ponto A até o ponto B. Para isso, turma, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou formar um triângulo aqui, ó, e vou utilizar as medidas dos tamanhos, das alturas dos prédios. Então, bora lá de novo para as questões aqui, para a solução. E a gente tem aqui, turma, terceira questão, terceira e última questão. Deixa eu só pescar aqui as informações. A gente vai ter aqui um prédio, e eu tenho aqui um outro prédio. Pronto, está aqui o meu prédio. E é o seguinte, eu tenho o ponto A, que é este aqui, e tenho o ponto B aqui, ó. Beleza. Observa que eu também sei a altura desse prédio menor. Qual é a altura? Deixa eu dar uma pescada aqui. 2.640. 2.640. Eu tenho a altura desse outro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 4.720. 4.720. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou formar um triângulo retângulo bem aqui, ó. Tiago, mas pode? Pode. Né? Normalmente o prédio ele não é inclinado, ele é na reta, né? Então, na hora que eu formo um triângulo com o lado do prédio, tem que ser um triângulo retângulo. Beleza. E aí ele deu também esse ângulo aqui, ó, que foi 30 graus. Perfeito. E ele quer saber quem? Essa distância, bem que eu vou chamar de x. Pronto. Eu tenho um ângulo, estou pedindo a hipotenusa, e está faltando ou o cateto adjacente ou o oposto. Qual dos dois eu consigo fazer? Ora, se eu pegar esse prédio todo e tirar esse pedaço, ó, se eu tirar esse pedaço aqui, sobra justamente esse aqui, ó. Então, o que eu vou fazer para descobrir? Vou fazer o seguinte, ó, vou fazer assim, ó. Pego ele todo, que é 4.720, e subtraio esse pedacinho, ó, que é esse prédio, 2.640. Na hora que a gente fizer isso, quanto é que vai dar? 0 menos 0, se esforça, dá 0. Aqui empresta, fica 6, aqui fica 12, menos 4 dá 8, 6 menos 6 dá 0, 4 menos 2, 2. Então vai dar 2.080. Beleza, esse pedacinho é 2.080. E aí, turma, finalizando, a gente já tem o seguinte. Cateto oposto e hipotenusa, seno. O lance é não pensar. Cateto oposto e hipotenusa já vai direto no seno. E aí eu tenho seno de 30 graus é igual. Cateto oposto deu 2.080. Sobre hipotenusa, que é x. Beleza. E aí tu vai lembrar lá da musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. E aí tu sabe que o seno de 30 é quanto? 1/2. 1/2 é igual a 2.080 sobre x. Morreu a parada. Tchá, tchá. X vezes 1 dá quanto? X. 2 vezes 2.080 vai dar quanto? 4.160. No caso, centímetros. Belezinha? E 4.160 está em qual opção? Vem comigo agora. Então, a gente vai voltar aqui para as opções. 4.160 centímetros é a distância do ponto A até o ponto B, letra C. De certeza que você aí vai dar show em matemática no Enem, na UEM, em qualquer vestibular que você for fazer, tranquilo? Então, galera, valeu. Mais um conteúdo massa comigo, o professor Tiago Araújo. Te aguardo já na próxima aula, beleza? Espero que você esteja aí aproveitando toda a plataforma, baixando o material, assistindo as aulas das outras disciplinas. Aproveite aí, tá? Que é feito com muito carinho para vocês, tranquilo? Forte abraço, até a próxima aula. Fui!